Nos últimos meses, um debate voltou com força no Brasil. As facções criminosas brasileiras deveriam ser classificadas como organizações terroristas? Estamos falando de grupos como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Para alguns especialistas, essas organizações já apresentam características típicas de terrorismo como controle territorial, ataques coordenados contra o Estado, uso sistemático da violência e capacidade de provocar medo coletivo. Para outros juristas, essa comparação não se sustenta juridicamente. Segundo essa linha de pensamento, essas facções são organizações criminosas tradicionais, motivadas principalmente por lucro, e não por ideologia política. Então surge a pergunta: afinal, juridicamente falando, essas facções poderiam ser consideradas terroristas? Hoje vamos analisar esse debate com base em direito penal brasileiro, legislação antiterrorismo, interpretação de especialistas e uma comparação com o direito americano. Sem posição política, sem militância, apenas direito. Antes de entrar na discussão jurídica, precisamos entender o objeto do debate. O Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, surgiu no início da década de 1990 dentro do sistema prisional do estado de São Paulo. A organização teria sido fundada em 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, unidade prisional conhecida na época pelo regime extremamente rígido aplicado aos detentos. O contexto de surgimento do grupo está ligado a um período de grande tensão no sistema penitenciário brasileiro. Um ano antes, em 1992, havia ocorrido o Massacre do Carandiru, episódio que marcou profundamente o debate sobre segurança pública e direitos dos presos no Brasil. Dentro desse ambiente de forte conflito entre detentos e Estado, surgiu a ideia de criar uma organização que, segundo seus próprios integrantes, teria como objetivo inicial promover solidariedade entre presos e reagir a abusos dentro do sistema prisional. Com o passar dos anos, entretanto, o grupo evoluiu de uma articulação carcerária para uma organização criminosa estruturada. A expansão ocorreu principalmente por meio da criação de uma rede de comunicação entre presídios e da consolidação de regras internas de funcionamento, conhecidas informalmente como Estatuto da Facção. A partir dos anos 2000, o PCC ampliou significativamente sua presença fora das prisões, passando a exercer influência em atividades ilícitas como o tráfico de drogas, o tráfico de armas, roubos organizados e esquemas de lavagem de dinheiro. Esse processo de expansão transformou a organização em uma estrutura com ramificações em diversos estados brasileiros e também em outros países da América do Sul. Atualmente, analistas de segurança pública frequentemente apontam o PCC como uma das maiores organizações criminosas da América Latina, com capacidade de coordenação logística complexa e presença significativa em rotas internacionais de tráfico de drogas. Já o Comando Vermelho tem origem no estado do Rio de Janeiro, também dentro do sistema prisional, e é considerado uma das primeiras grandes facções criminosas organizadas do país. Sua formação remonta à década de 1970, durante o período do regime militar brasileiro, quando presos comuns passaram a conviver com presos políticos em unidades prisionais do Estado. Um dos locais frequentemente apontados como o berço dessa organização foi o Instituto Penal Cândido Mendes, presídio localizado na Ilha Grande. Nesse ambiente, segundo diversos estudos e relatos históricos, ocorreu uma troca de experiências entre diferentes perfis de detentos. Presos políticos, ligados a organizações de resistência ao regime militar, possuíam maior organização interna e disciplina coletiva. Já presos comuns estavam envolvidos principalmente com crimes patrimoniais e tráfico de drogas. A convivência entre esses grupos teria contribuído para o surgimento de uma estrutura mais organizada entre os presos comuns, baseada em princípios de solidariedade interna, proteção mútua e divisão de tarefas, elementos que posteriormente serviram de base para a formação do Comando Vermelho. Com o tempo, a organização expandiu sua atuação para fora do sistema prisional e passou a exercer forte influência no tráfico de drogas em diversas comunidades do Rio de Janeiro. Durante décadas, o grupo manteve domínio territorial em várias áreas urbanas,
consolidando redes de distribuição de drogas, controle armado de territórios e estruturas hierárquicas de comando. Assim como ocorreu com outras facções brasileiras, o Comando Vermelho também desenvolveu ramificações em diferentes estados do país e passou a atuar em atividades ilícitas diversas, incluindo tráfico internacional de drogas, contrabando de armas e outras formas de crime organizado. Por isso, ao longo das últimas décadas, o grupo passou a ser frequentemente citado em estudos sobre segurança pública e crime organizado como uma das principais organizações criminosas surgidas no Brasil. Hoje, ambas as facções possuem estrutura hierárquica, atuam em vários estados, mantêm presença internacional e movimentam bilhões em atividades ilícitas. Essas atividades incluem tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro, sequestros, extorsão e controle territorial. Mas a pergunta jurídica central não é sobre o tamanho dessas organizações. A pergunta é outra. A natureza dessas atividades permite classificá-las como terrorismo. Para respondermos essa pergunta, precisamos primeiro definir o que é terrorismo, segundo a lei brasileira. No Brasil, a definição legal de terrorismo está na Lei 13.260/2016. Essa lei foi criada principalmente em preparação para eventos internacionais, como as Olimpíadas de 2016. Segundo a legislação brasileira, terrorismo envolve atos destinados a provocar terror social ou generalizado. Mas a lei estabelece um elemento essencial: a motivação. Os atos terroristas devem estar relacionados a objetivos como extremismo político, discriminação racial, xenofobia ou intolerância religiosa. Esse detalhe faz toda a diferença, porque o direito brasileiro entende terrorismo como violência com motivação ideológica. Se a motivação principal for lucro, a classificação jurídica tende a ser diferente. Nesse caso, a conduta costuma ser enquadrada como organização criminosa. No Brasil, grupos como PCC e CV são combatidos principalmente com base na Lei 12.850/2013. Essa lei define organização criminosa como grupo estruturado de 4 ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem mediante crimes. E aqui aparece a principal diferença jurídica. Enquanto o terrorismo busca objetivos políticos ou ideológicos, a organização criminosa busca vantagem econômica. Essa distinção é fundamental para a classificação jurídica. Mesmo assim, alguns especialistas defendem que a classificação deveria mudar. Os argumentos principais são: primeiro, as facções realizam ataques coordenados contra o Estado. Um exemplo frequentemente citado são os ataques do PCC em 2006, quando diversas instituições públicas foram alvos simultaneamente. Segundo, essas organizações exercem controle territorial em determinadas regiões. Em alguns locais, elas funcionam quase como um poder paralelo. E terceiro, a violência praticada tem capacidade real de gerar medo coletivo. Esse é justamente um dos elementos presentes nas definições internacionais de terrorismo. Por isso, alguns analistas afirmam que a distinção entre terrorismo e crime organizado pode estar se tornando cada vez mais tênue. E o que diz o resto do mundo sobre isso? Aqui o debate ganha uma dimensão ainda maior quando olhamos para o direito internacional e para as definições adotadas por diferentes organizações globais. Curiosamente, não existe uma definição universal e única de terrorismo aceita por todos os países. Mesmo dentro da Organização das Nações Unidas, que reúne praticamente todas as nações do planeta, os estados ainda não chegaram a um consenso absoluto sobre uma definição jurídica única de terrorismo. Apesar disso, várias resoluções e convenções internacionais da ONU apontam elementos comuns. De maneira geral, o terrorismo é descrito como o uso intencional da violência contra civis ou contra a população em geral com o objetivo de provocar medo coletivo, pressionar governos ou influenciar decisões políticas. Ou seja, mesmo sem uma definição única, existe um consenso implícito de que o terrorismo envolve violência com finalidade política ou de coerção estatal. Mas quando olhamos para outras organizações internacionais, percebemos nuances interessantes. Por exemplo, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, o terrorismo costuma ser definido
como o uso ilegal ou a ameaça de uso da força, com o objetivo de intimidar governos ou sociedades, geralmente por motivações políticas, religiosas ou ideológicas. A ênfase da OTAN está na intimidação coletiva como instrumento de pressão política. Já na União Europeia, o conceito aparece em diversas normas de cooperação criminal. De modo geral, a legislação europeia considera terrorismo qualquer ato grave que possa desestabilizar instituições do Estado, intimidar seriamente uma população ou forçar governos a agir de determinada maneira. Note que aqui surge um elemento adicional: a estabilidade institucional. Ou seja, atos que busquem enfraquecer estruturas estatais também podem ser classificados como terrorismo. Quando olhamos para outros países, as definições podem variar ainda mais. Na China, por exemplo, a legislação antiterrorismo também enfatiza atos que busquem gerar pânico social ou influenciar decisões estatais por meio da violência ou da ameaça. No entanto, a lei chinesa tende a incluir um espectro mais amplo de condutas, especialmente aquelas que possam ameaçar a estabilidade política ou a segurança nacional. Diante desse panorama internacional, uma coisa fica clara: apesar das diferenças entre países e organizações, quase todas as definições de terrorismo compartilham alguns elementos centrais. Primeiro, o uso ou ameaça de violência grave. Segundo, o impacto coletivo sobre a população. E terceiro, algum tipo de objetivo político, ideológico ou de coerção contra o Estado. É justamente nesse terceiro ponto que surge o grande debate jurídico quando falamos de facções criminosas. Afinal, organizações como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho atuam principalmente com objetivos econômicos, especialmente no tráfico de drogas e em outras atividades ilícitas. Mas, será que a capacidade dessas organizações de gerar medo coletivo, controlar territórios e desafiar o poder estatal poderia aproximá-las do conceito internacional de terrorismo? É exatamente essa pergunta que alimenta o debate atual entre especialistas em segurança pública e direito penal. E por que alguns políticos americanos defendem essa classificação? Nos Estados Unidos, classificar uma organização como terrorista permite o uso de ferramentas jurídicas mais duras, entre elas o congelamento de ativos financeiros, sanções internacionais, cooperação ampliada entre agências de inteligência e até bloqueio de transações financeiras. Alguns parlamentares e autoridades americanas defendem que organizações como o PCC e CV possuem estrutura transnacional suficiente para justificar essa classificação. Mas essa posição não é consenso, nem mesmo dentro dos Estados Unidos. A comparação revela uma diferença interessante. No Brasil, o terrorismo está ligado principalmente à motivação ideológica. Nos Estados Unidos, o foco costuma ser o efeito da violência sobre a sociedade e o Estado. Isso explica por que alguns analistas americanos veem mais espaço para essa classificação do que juristas brasileiros. Mas também levanta uma discussão importante. Até que ponto o conceito de terrorismo deve ser ampliado? Uma definição muito ampla pode gerar riscos jurídicos. Já uma definição muito restrita pode limitar instrumentos de combate ao crime. Especialistas em direito penal alertam para um ponto sensível. O conceito de terrorismo possui consequências jurídicas extremamente graves. Entre elas, penas mais altas, regimes processuais especiais e instrumentos excepcionais de investigação. Por isso, muitos juristas defendem que a definição deve ser usada com cautela. Caso contrário, pode haver banalização do conceito. No estado atual da legislação brasileira, organizações como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são tratadas juridicamente como organizações criminosas, não como grupos terroristas. Mas o debate continua aberto, especialmente quando analisamos experiências internacionais e a evolução do crime organizado transnacional. A questão central permanece: o fenômeno do crime organizado moderno exige uma revisão do conceito jurídico de terrorismo? Ou a distinção atual ainda é a mais adequada? Essa é uma discussão que envolve direito penal, segurança pública e política criminal.
e provavelmente continuará sendo debatida nos próximos anos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho deveriam ser classificadas como organizações terroristas? Ou essa comparação acaba misturando conceitos jurídicos diferentes? Esse é um daqueles temas em que o debate jurídico ainda está aberto. E ouvir diferentes pontos de vista é fundamental para entender melhor o problema. Então escreve aqui nos comentários, na sua opinião, onde termina o crime organizado e onde começa o terrorismo. Mas antes de ir embora, já sabe, deixar o seu like no vídeo, compartilhar com aquele amigo que adora discutir política e direito na mesa do bar, comentar aqui embaixo a sua opinião e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do Direitos Pero no Mucho, porque aqui a gente acredita que direito não precisa ser complicado, mas também não precisa ser raso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.